Os itens de luxo entram na partilha em caso de divórcio? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e eu quero trazer esse vídeo para esclarecer para você que está passando por uma situação como essa de partilha de bens em caso de divórcio, como que a jurisprudência, como que os juízes, as decisões reiteradas entendem sobre itens de luxo, bolsas de marca, relógios de marca, itens mais caros de uso pessoal, como que isso é entendido na justiça para que você não perca tempo se desgastando, brigando por algo que pode não valer a pena. E o ponto desse vídeo, ele é controverso, porque para o advogado que representa, se estiver num processo de briga já litigioso, como a gente chama, o fato de entrar ou de não entrar vai depender do lado que o advogado está atuando, porque se o cliente não quer partilhar e quer brigar até o fim, tem como brigar até o fim. Eu vou usar aqui o exemplo da comunhão parcial de bens, que é o regime de bens que a gente mais vê sendo utilizado no direito brasileiro, que é o regime de bens automático. Quando você não escolhe separação convencional de bens ou comunhão universal de bens, o regime automático é o regime da comunhão parcial. Nesse regime da comunhão parcial, no artigo 1659 do Código Civil, tem lá dizendo que um dos itens que é excluído da partilha de bens são os itens de uso pessoal de um ou outro cônjuge ao final do relacionamento. Só que quando a gente para pensar em itens de uso pessoal, por exemplo, essa garrafa da Stanley, é uma garrafinha cara? É, mas ela é o quê? 200 e alguma coisa? Não tem um valor expressivo de mercado. Então, obviamente, a minha garrafinha da Stanley não seria partilhada em caso de divórcio. No entanto, se eu tenho uma bolsa da Gucci, se eu tenho uma bolsa da Chanel, vamos lá, se eu tenho uma bolsa da Hermès, que geralmente são aquelas bolsas de 100 mil reais, né? Tem a Birkin, que é caríssima, super rara. Se eu tenho uma obra de arte dentro da minha casa, verdadeira, avaliada em milhões de reais, se eu tenho um relógio Rolex, Patek Philippe, um relógio mais caro, se eu tenho itens que são itens pessoais de uso do dia a dia, mas que são itens muito caros, a gente muda um pouco o patamar desse item de uso pessoal, porque pensa comigo, seria muito fácil uma pessoa que está pensando em se divorciar, tirar um ano ali para se organizar, começar a colocar todo o seu patrimônio em obras de arte, colocar todo o seu patrimônio em itens de colecionador, em relógios, em bolsas, para depois, no final, dizer, olha, a gente não tem mais nada, eu vendi as 3 casas que a gente tinha, a gente tem tudo agora em itens pessoais, eu e você, um dos dois, obviamente, saindo, na vantagem, aquele que fez isso de maneira premeditada, para prejudicar o outro. Então, a própria jurisprudência, que é o entendimento reiterado de juízes em situações como essa, costuma partilhar, sim, os bens que têm valores muito expressivos. Esses bens, dessa forma que eu citei agora, bolsas de luxo, relógios, obras de arte, costumam ser partilhados, sim, em caso de divórcio. Isso se dá por conta da vedação ao enriquecimento sem causa. Porque se um dos dois, digamos que a gente tem aqui um casal, João e Maria, João trabalhou durante muito tempo, durante o relacionamento com Maria, juntou um patrimônio e o sonho dele era ter um Rolex. Ele foi lá e comprou um Rolex de 50 mil reais. Além desse Rolex, João tem um apartamento e tem um carro, e Maria tem um apartamento e um carro, de mais ou menos o mesmo valor. Cada um vai ficar com um apartamento e com um carro. Entende que se o carro vale 50 mil reais, usado já, um carro do ano de 2015, tá valendo hoje 50 mil reais de mercado, de valor de mercado. E João, além desse carro, tem um relógio que tem o mesmo valor desse carro. É como se João estivesse saindo com 2 carros do relacionamento. Falando em valores, seria um enriquecimento sem causa de João, porque ele ficaria com um bem de uso pessoal que aumenta muito o seu patrimônio em detrimento de Maria. E João, durante o relacionamento, poderia ter guardado esse dinheiro, poderia ter investido esse dinheiro em um carro, em um imóvel, na qualidade de vida dos dois ali durante o relacionamento, e João escolheu investir em um item de uso pessoal. Então, esse item não pode ser apenas de uso pessoal na hora da partilha, tem que se pensar nos dois, para que um não acabe tendo um enriquecimento sem causa em detrimento do outro no momento da partilha de bens. E é exatamente por isso que não é possível a gente levar a letra fria da lei, porque se fosse assim, bens de uso pessoal não iriam entrar, e como a lei está descrita. Mas o direito de família, ele vai se atualizando, ele vai acontecendo de acordo com a sociedade. E é por isso que é tão importante a gente levar em consideração a jurisprudência, o entendimento atual da doutrina e da jurisprudência com relação a determinados itens, com relação a determinados pontos que são trazidos na lei, como a questão de não partilhar bens de uso pessoal, porque antigamente nós não tínhamos tantos
bens de uso pessoal com valores tão altos como temos hoje em dia no mercado de luxo. Então é importante que nós estejamos atualizados e somente um advogado ou advogada especialista no direito de família é que costuma estar atualizado com relação a entendimento, jurisprudência, súmulas e todas as especificidades que existem nesse mundo do direito de família. Então, se você precisa de um advogado, busque sempre por um especialista independente da área. Imagino que assistindo esse vídeo esteja precisando de um especialista na área de família. Se você ficou com alguma dúvida sobre os pontos abordados aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se a sua dúvida é específica sobre o seu caso, obviamente você não vai abrir aqui em público, então os links de contato do escritório ficam aqui na descrição. Espero ter ajudado você a tirar da sua dúvida com esse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ver os outros vídeos, porque toda semana tem vídeo sobre o seu direito de família e sucessões aqui no canal.